Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Eu te chamo de Thaís, é isso? Pode me chamar de Thaísa, como você preferir. Mas como é que você gosta de ser chamada? Qual que é o seu nome profissional, sua marca registrada? Não, meu nome profissional é Thaís, obviamente, Thaísa Candela, mas os meus seguidores em geral me chamam de Thay. É um pouquinho mais fácil. Enfim. Então eu vou te chamar de Thay, é isso. Ó, pessoal, vocês que estão aí ouvindo a gente aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá rolando. Estou aqui com a Thaísa, desenvolvedora, gestora, criadora de conteúdo e o que mais você quiser. Seja bem-vinda, Thay. Pra quem não conhece a Thay, conta um pouquinho sobre você, pra quem não te conhece, pra quem tá congelado no gelo nos últimos 2 anos. Fala quem é você, de onde você veio. Em resumo... Que cor você é, porque as pessoas que não... Tem muita gente que não me conhece, só me conhece pela voz, e quando me vê, se surpreende. Porque elas têm uma... Pela minha voz, elas têm uma inferência quando me ver. Então você é assim? Então fala um pouco sobre você. Muito bom. Antes de qualquer coisa, muito obrigada por esse convite, poder bater um papo com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Vamos lá, a Thaísa. Quem é a Thaísa? É uma pergunta muito profunda, né, de fato. Calma que a gente não tá no divã, a gente tá no boteco. Uma jovem senhora, que nasceu numa família muito limitada financeiramente, um bairro bem simples do interior de São Paulo, e estudou uma vida toda em escola pública, até que algum dia um professor falou sobre um tal de Cutuca, ela perguntou Cutuca quem? E ela descobriu que isso era o Cutuca, era o colégio técnico da Unicamp. Olha só. Ela então decidiu prestar faltando 2 meses pra prova, achando que não fazia nenhum sentido ela passar, porque a base escolar dela era ridícula. Eu me vi diante daquela lista de itens que eu precisava saber e eu percebi que eu sabia 3 de 30, era tipo isso. E eu particularmente acredito muito em Deus, e eu acredito que eu fiz a minha parte, obviamente, estudei muito em 2 meses pra prova. Mas que tipo de garota você era na escola? Na escola? Tipo assim, você era estudada? Você era aquele pessoal que chamava de CDF? Sim. Ou você era aquela pessoa... Sempre fui. Eu sempre amei estudar, e como eu cresci em um bairro relativamente perigoso, então os meus pais não deixavam eu brincar na rua. Entendi. Então, os meus hobbies todos eram relacionados à leitura, eram relacionados a estudar, então eu comecei a estudar idioma sozinha por conta muito cedo, porque a gente também não tinha condição de me colocar numa escola de inglês, escola de idiomas, tipo, não era uma realidade pra gente. Então, eu me tornei a que lia enciclopédias em casa. Então, eu sempre gostei muito, sabe? É verdade, cara. Na minha época também tinha esses bagulho de Barça. Lembra da enciclopédia Barça? E eu tinha minha mãe trabalhava de faxineira pra uma mulher. E aí, tipo, ela comprou a versão revisada da Barça e deu a Barça antiga pra minha mãe. E aí foi nessas que eu tive acesso a conteúdo. E engraçado que a nossa história é bem parecida, assim, se você for ver, né? Quem conhece a minha história sabe. E eu me tornei mais nerd quando eu tive acesso a esse tipo de coisa. Legal. Aí eu era mega nerd. Eu era um cara que sempre quando não tinha assunto, eu entrava com uma... Como é que fala? Curiosidade inútil. Aleatoriedade. Ele tá conversando aqui, a conversa morreu. Aí cara, eu era meio creepy. Aí do nada eu meti assim... Você sabia que você não consegue beijar o seu cotovelo? Aí, tipo... Era uma informação, tipo, out of nowhere, entendeu? E aí o pessoal ficava... Aí, às vezes, rodavam... o pessoal, você via alguém tentando beijar, ou às vezes, entendeu? Eu gostava do Mundo Bikman, justamente por causa disso, que o Mundo Bikman era um programa que sempre o cara dava, né? Curiosidades inúteis. Uhum. E eu era esse tipo de cara também, então... eu consigo entender. E aí tu fez a faculdade... você fez o curso técnico. Isso. E o seu curso técnico foi na área de tecnologia, né? Isso, aí eu passei no Cutuca, precisei fazer o primeiro ano do ensino médio 2 vezes. Esse nome é excelente. Precisei fazer o primeiro ano do ensino médio mais uma vez, porque eu já tinha o primeiro ano do ensino médio numa escola pública, e o Cutuca não aceita o primeiro ano de nenhuma escola. Pode ser paga, pode ser a melhor escola do mundo. Então era ensino médio com o técnico, exato. Então eu passei no Cutuca num curso chamado antigamente de processamento de dados, onde a gente foi exposto a mais de 12 linguagens de programação.
C, C++, Lisp, Prolog. A gente tinha... Caraca, tu teve isso no técnico. No técnico, é um técnico muito forte, Foi né? puxado. O Colégio Técnico da Unicamp. Não, porque o meu técnico... Eu fiz da ETEC, né? E é assim, o que eu fiz? Eu tive Def Pascal, C++, Java, JavaScript, só. Então, o Colégio Técnico da Unicamp... E daquele jeito, né? Eu ouvi dizer que é um dos melhores técnicos do país. E os nossos professores eram professores também de graduação. E às vezes eles davam provas pra nós que eram as mesmas que ele dava nas graduações de ciência da computação, por exemplo. Então a gente... Putz, é muito puxado. Eu lembro que tinha a matéria de redes 1 e a matéria de redes 2. A matéria de redes 1 era mais sobre explicação teórica sobre os protocolos. E a de redes 2 a gente construiu um TeamViewer, por exemplo. Caraca! Teve matéria sobre linguagem funcional. Então a gente aprendeu Lisp, a gente fez projetos com Lisp, a gente aprendeu Java 2ME. Na época não era ainda, né, o desenvolvimento mobile mais atualizado. Enfim, mas a gente viu muita coisa. Eu tive matéria de assembly, circuitos lógicos dentro do técnico. Então foi um técnico muito bom. Então você já saiu tipo assim, cabeçuda, né? Já manjando uma porrada de coisa, né? A gente sai com uma bagagem muito grande do Cutuca. Realmente, tem muitas pessoas... E tu conseguiu, quando você saiu da escola, você já foi pro mercado de trabalho ou você já foi direto pra faculdade? Como é que foi essa transição? Então, isso é bem interessante, porque assim, o período do Cutuca, pra mim, foi um período muito transformador como pessoa. Porque como eu falei, né, eu vim de uma outra realidade e aí eu entro no Cutuca, que é um colégio almejado principalmente por pessoas de escola particular. Na minha sala, de 40 pessoas, só tinham 4 de escola pública. Tinha gente da minha sala que estudava antes em escolas que custavam R$3.000 por mês, por exemplo, na mesma sala. E a gente tá falando de quando, cara? R$3.000 por mês hoje é dinheiro, mas naquela época era o quê? Que época a gente tá falando? A gente tá falando de... 2000 e quanto? Mais de 10 anos atrás. A gente não tá falando de, tipo, 30 anos atrás, entendeu? 3.000 naquela época, cara, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era como se fosse, sei lá, 10 pau hoje. É, na minha sala, por exemplo, tinham pessoas que eram filhos de empresários, pessoas que todas as férias iam pra Disney, por exemplo. Era uma realidade muito diferente da minha. E foi um choque social, sabe? Como é que era pra você convidar... Que conversa tinha com eles? Então, naturalmente, na minha sala acabavam tendo panelinhas, né? As pessoas mais ricas andavam com as pessoas mais ricas, frequentavam a casa umas das outras. Então, por exemplo... E tinham pessoas que, por mais que elas tinham uma condição financeira maior, elas não tratavam as outras pessoas com inferioridade, né? Então, obviamente, as pessoas de escola pública acabavam andando umas com as outras, mas tinham pessoas com uma condição social melhor que entrava pra galera, que era mais galera mesmo, não ficava comparando roupa, comparando sapato, né? Sempre tem essas pessoas que talvez tiveram uma educação diferente e que são mais humildes, né? Elas não tratam os outros com indiferença. As que não eram babacas. Exato, que não eram, assim. exato. Não tinha um comportamento de tratar os outros com indiferença. Então, essas pessoas que, de fato, eram bem estranhinhas, assim, né? Tipo, que tratavam a gente com estranheza, a gente não tinha interação com elas, né? Basicamente isso. Mas, de maneira geral, esse choque, ele aconteceu principalmente no início. E aí, ao longo do tempo, pensa assim, eu passava, sei lá, das 8 da manhã até 7 da noite naquele lugar. Era a minha vida. Caraca, era o dia inteiro? Porque era o técnico e o médio junto, né? Puxado, hein? Exato. E aí, você se vê diante de situações onde você tem que fazer coisas em grupo, naturalmente. Então, assim, o ambiente, ele vai te fazendo criar amizades, enfim, você vai se aproximando de algumas pessoas, se afastando de outras, naturalmente, né? Então, o ambiente, ele permite isso. E aí, aconteceram coisas muito chatas e coisas muito legais, obviamente, né? Eu pensei em desistir. Nos primeiros 6 meses, eu pensei em desistir todos os dias. Ah, normal. Passou isso comigo também, exatamente isso. Eu pensei em desistir porque era, além de ser muito difícil e ter essa questão social, que pra mim era... Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Nos primeiros 6 meses. Acontece bastante. Aí eu falei, tipo, o que é isso? Fora que requeria muito de nós. Então, por exemplo, a minha primeira prova no Cutuca foi o primeiro dia de aula. É nada. Foi uma prova de nivelamento de matemática. Eu tirei meio. De 0 a 10. E isso era... Eu imagino que pra você a matemática era a matéria que você mais gostava. Que você achava que você garantia. Porque era a minha. E eu tive uma performance bem parecida. Então, era uma matéria que, assim, eu era, da minha escola pública lá no ensino fundamental, eu era a melhor aluna da sala. Em todas as matérias. Eu, sem dúvida,
matemática era uma matéria que eu tirava nota, mas eu sempre gostei muito de escrever redações. Tanto que eu gabaritei redação. É que pra entrar no Cutuca, você tem que fazer um vestibular. Uhum. E aí eu gabaritei redação, por exemplo. Mas matemática eu acertei uma, que foi o suficiente pra eu não ser eliminada. Ah, entendi. Não, porque comigo foi um baque gigantesco, porque quando eu fiz, eu prestei FUVEST, falei, matemática é a minha, né? Pô, acho que era de 0 a 10, eu tirei meio, cara. De 0 a 10 eu tirei meio. Entendo, super. Bizarro. Super. Pra mim, eu imaginei que talvez eu não fosse tirar um notão, mas eu também não achei que eu ia tirar meio, né? Assim. Você já teve esse rolê de ter que fazer trabalho em grupo, e aí o pessoal, vamos fazer na sua casa, Thaísa. Aí você, não vai dar, tipo, tá fazendo reforma, estão instalando, sei lá, uma cozinha nova, só que você tá, tipo, com vergonha do pessoal na tua casa. Então, isso não acontecia. Porque isso acontecia direto comigo, mano. Eu entendo o que você tá dizendo. No meu caso, não aconteceu, porque a gente morava em outras cidades, né? Tinham pessoas que viajavam pra ir. Eu morava a 2 cidades de distância do Cutuca. É comum no interior. Então assim, não era tão próximo. Eu pegava ônibus, né? Eu tinha que me deslocar. Tinham pessoas que vinham até de lugares mais longes, viajavam 1 hora, enfim, pra ir pra escola. Então isso não acontecia. Mas na faculdade isso aconteceu. Tipo, a pessoa queria me levar em casa. Isso. E aí você fala assim, não precisa. Tá bom aqui. Obrigada pela carona. Então, eu já tive o rolê do pessoal me oferecer carona. E a pessoa ser bem insistente. Porque, tipo assim, eu acordava 6 horas da manhã, ia trabalhar. Acabava o trabalho às 5:30 da tarde. Era em São Bernardo do Campo. E a faculdade era lá em Santa Cecília. E aí acabava a faculdade, era 10:30, 11 horas. E eu tinha que ir pra Diadema. Caraca. E aí tinha um pessoal que morava, sei lá, em Santo André, não sei o que me dava carona. E aí uma vez dessa não, deixa que eu te deixo lá mais perto da sua casa. Não, tá bom aqui no ponto de fusão, cara, já de boa. Não sai do seu caminho. E era sempre assim, com vergonha do pessoal saber onde eu morava e como eu morava, né? É bizarro esses bagulho. No meu caso, era uma mistura de um pouco, acho que tinha um pouco essa sensação em relação a isso, mas tinha um pouco de segurança também. Assim, não precisa, não. Eu tava cagando pra segurança deles, eu tava com vergonha mesmo. A vergonha falava mais alto que tudo. Teve uma vez, cara, tinha uma mina que trabalhava comigo. E aí eu já tava na área de tecnologia, só que eu tava na área de infraestrutura, né? E aí, mano, ela tinha uma impressora quebrada, ela pediu pra ver se eu arrumava, e ela era super gente boa, sempre foi super gente boa comigo. Eu falei, top, beleza. Aí quando ela falou, domingo você me devolve. Aí eu falei que domingo eu devolvia, né? Aí ela falou, onde você mora? Aí eu falei, deu mais ou menos aqui, vai aqui que eu te conto. Aí ela pediu endereço, aí eu dei o endereço pra ela, porque insistiu, né? Só que, tipo, eu não queria, ainda bem que naquela época não tinha do Google Maps, porque, nossa, eu morava no morro, cara. Aí eu falei pra ela assim, não, vamos, eu te encontro no meio do caminho. E era tipo assim, mano, era entre onde eu tava e onde eu queria encontrar com ela, era um matagal no morro que era um lixão, e aí, tipo, descomissionaram o lixão e virou um matagal. Não dá pra construir nem nada, só um matagal. E aí, do lado da direita, hoje tá invadido, mas antigamente era só mato, e depois tinha uma favelinha, e do lado esquerdo só tinha matagal. E aí eu vi o carro dela no meio desse caminho. Eu falei, tô aqui, eu entreguei pra ela. Caramba. Mano, eu entreguei uma impressora pra ela. Se colocou numa situação de perigo. Não, ali não era perigo, porque aí era todo dia. Aí eu entregava pra ela, eu entreguei pra ela lá com vergonha dela chegar até na minha casa. Caramba. Esses bagulho que... mas é... Não... eu acho que assim, essa questão da vergonha em si, acho que isso não foi algo muito específico que eu senti. Obviamente eu sentia que aquele lugar não me pertencia porque era muito difícil, tava sendo muito difícil, então eu falava, eu acho que eu não tô no nível dessas pessoas, eu acho que eu não tô no nível social dessas pessoas, né? Elas falam coisas, elas vivem coisas, elas têm coisas que eu não tenho. E aí eu lembro que eu sempre chegava em casa e eu compartilhava isso com os meus pais e insistia que eu queria desistir, porque muitas pessoas desistiam. Então eu chegava em casa pra minha mãe e falava assim, chegou a minha vez? Era basicamente isso que eu falava pra minha mãe. E a minha mãe falou, não, você não vai desistir. Você entrou, agora você vai até o final. Engraçado que só fazendo a comparação, a minha mãe chegava pra mim e falava assim, tudo que você começa, você não termina, não sei o quê, você nunca consegue terminar os bagulhos. E aí, essa era uma época específica da minha vida que eu era muito rival da minha mãe. A gente
gente tinha Uma treta. a gente tinha um relacionamento muito conturbado. E assim, eu tinha minha mãe como rival, assim, sabe? Caramba. Tipo, vou mostrar pra ela que ela tá errado, assim, Entendi. sabe? Se ela falava que o céu azul, eu falei, não, é vermelho. Mesmo que fosse azul. Rebeldia. E aí, esse foi um bom, porque ela falava assim, ai, tá vendo? Sabia que você não ia conseguir, não sei o quê. Aí eu não, vou fazer engolir a palavra dela, eu vou até o final. Era esse o meu... Porque eu, quando eu tava no espaço lá, que eu também achava que não pertencia, né? E aí que tava, eu me sentia inferior, porque eu não tinha o que eles tinham, não fazia o que eles faziam, Sim. a grana que eles gastavam no intervalo, nas festinhas. Eles iam em festas que eu não ia. Eles tinham uma realidade que eu não tinha. E eu me sentia inferior por causa disso. Eu acho que é por isso que via a minha vergonha, né? Entendi. E assim... Faz sentido. E eu não tinha por um tempo eu tive uns amigos que me ajudaram a me afirmar, entendeu? Falou assim, não, cara, tu é preto, tu tem que ter orgulho de ser preto, isso é quem você é, isso é que você faz, você é favelado sim, pá. Eu tinha vergonha, entendeu? Porque é aí que tá o problema. No meu caso, eu tive sucesso relativo muito cedo, porque eu fui diagnosticado como superdotado quando tinha 5 anos. Sim, eu lembro. E aí me colocaram numa escola privada com bolsa. Então eu cresci num espaço que, tipo, eu nunca pertenci. Então eu sempre tive essa síndrome de... Sim, e esse sentimento de inferioridade, eu tenho certeza que esse era o principal motivo pelo qual eu queria desistir. Mas diferente dessa sua relação que você tinha com a sua mãe, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, meu pai sempre foi meu melhor amigo, muito presentes. E eu tenho certeza que se não fosse por eles, eu teria desistido. Porque mais do que eles dizerem pra mim, Thaísa, não desista, eles diziam pra mim, Thaísa, a gente quer que você tenha um futuro diferente do nosso. E a melhor forma de você conseguir mudar a sua história, não a nossa, você mudar a sua história, é através da educação. Então meus pais viram que o que o Cutuca podia me oferecer, eles financeiramente não poderiam, porque a gente não tinha condição de estudar numa escola particular. E a escola pública, parênteses, existem escolas públicas muito boas. Não era o caso da minha. Ah, mas aí é pra rico. Mas não era o caso da minha, tá? E sabe o que é engraçado? Pelo menos, não sei como é que é hoje, né? Mas na minha época, escola pública boa era em bairro de rico. Então era meio que, tipo assim, causa consequência, entendeu? No meu caso, por exemplo, as escolas que eu estudei eram escolas fracas. Reconhecidamente, assim, pela própria prefeitura, sabe? Não tô falando simplesmente da boca pra fora, né? Então, meus pais sabiam, essa é a oportunidade que a gente tem, né? Apoiar a Thaísa. E também, quando eu chegava em casa e falava dessas diferenças sociais, eu tenho que ser bem sincera que eu encontrei pessoas que estudaram comigo e que tinham raiva de gente rica, tá? Muita gente que pegava toda essa energia e canalizava pra ter raiva de quem tinha. Ah, entendi. Era a pessoa periférica que não gostava de gente rica, é isso? Toda vez que alguém chegava e falava que ia pra Disney, a pessoa chegava e, tipo, brigava e tudo mais. E aí eu via aquela situação, eu sou muito observadora, né? Eu sempre me vejo quase que em terceira pessoa. Eu vejo as situações quase em terceira pessoa. E daquela época eu já fazia isso. E aí eu olhava pra aquela situação e eu pensava, poxa, a culpa não é delas. Tipo, elas nasceram num contexto diferente. Agora, o que eu posso fazer pra amanhã eu ter a possibilidade de viajar pro exterior? Sabe, o que eu posso fazer pra aumentar as minhas chances de amanhã eu ser uma pessoa com mais condição? E aí toda vez que eu chegava, conversava com os meus pais... Você tinha essa intencionalidade desde cedo? De mudar de situação financeira, né? Sem dúvida, de status social, sem dúvida. Só que, de novo, eu acredito que dependendo do contexto, das pessoas que você anda, igual você contou sobre a sua história lá quando eu te entrevistei, dependendo das pessoas que você anda, dependendo das influências que você tem, você pode canalizar toda essa energia pra raiva e pra rebeldia. Ah, sim. Ou você pode canalizar toda essa energia, que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus, né? Eu tive esse direcionamento de canalizar pra quê? Nossa, eu vou pegar tudo que eu tenho de possibilidade e eu vou fazer tudo que tá em mim. É garantia de que vai dar certo? Não, mas eu só quero aumentar as minhas chances, sabe? Então, eu me esforcei muito. Então, deixa eu tentar defender o pessoal que tinha raiva. Porque tinha muita gente que era perto de mim, assim, que tinha muita raiva. Sim. E eu, inclusive, importei um pouco dessa raiva deles, mas diferente deles, eu usei essa raiva como combustível. Do tipo assim, a raiva me deu resiliência pra continuar. Entendi. Não fez, tipo assim, eu tenho que ser esse furunco na bunda deles, eles não vão me estourar, eu vou continuar aqui incomodando eles, porque eles querem que eu saia daqui, mas eu vou continuar. Esse foi minha cabeça. Só que assim, eu cresci nos anos 90, então a gente tinha televisão e rádio.
E aí, nossas influências eram o que te passava lá. Então as influências de preto que a gente tinha era Racionais, 509E, esses caras aí que, mano, o rap dos caras era pesado, entendeu? Então os caras falavam a realidade nua e crua e de um jeito meio marcante. E aí a gente absorvia a mensagem que passava ali. E aí foi numa época que, assim, era mais na época do Mano Brown revoltado, não do Mano Brown paz e amor. Ah, entendi. Entre aspas. Você foi absorvendo aquela revolta dele. Entendeu? O Homem na Estrada. E aí a gente cantava esses bagulho na rua. Sim. E assim, eu cresci no lar cristão, então eu não podia cantar isso em casa, cantava na rua. Era esse rolê. Então a gente... Uhum. E eu quando passei na minha adolescência, aí eu conheci esses caras que me abriu os olhos, entendeu? Eu falei, mano, você é preto, você é favela. Eu não gostava de ser chamado de preto, entendeu? Eu falava, não sou preto, sou moreno escuro. Sério, Por quê? Era no sábado. Não, mas sem zoeira. Chegava no domingo à noite, a gente tá todo mundo sentado na família, assistindo Trapalhões, e era piada racista atrás de piada racista. Sim. Então você não queria ser aquele cara. Você não via na televisão só a Glória Maria. A Glória Maria foi a única pessoa que você tinha como referência naquela final da década de 80, até a década de 90, como pessoa, entre aspas, de sucesso, né? Que tá passando na TV. Tá passando na TV é sucesso. Mas assim, os pretos que apareciam na TV eram os pretos que era zoado, né? Era Mussum. Sim. Inferiorizado, né? Ridicularizado pela cor da pele, sim. Sempre fazendo umas piadas de zoeira com ele, não sei o quê. E a gente dá risada. E aí, chegava na segunda-feira na escola, as pessoas faziam aquelas mesmas piadas com você na escola. Então eu entendo que da onde sai a raiva das pessoas. Porque, tipo, tudo é pra te zoar. E é isso que você tá falando, sabe? Eu acho que tudo isso que você acabou de falar é uma questão de exposição, é uma questão de contexto, é uma questão de influências, né? É uma questão do que você assistia, é uma questão das pessoas que estavam ao seu redor. E tudo isso, querendo ou não, influencia quem nós somos, no que nós acreditamos, no que nós pensamos a nosso respeito, né? Eu concordo plenamente e eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse um outro contexto, outras influências, se eu consumisse outras coisas, talvez o meu comportamento teria sido diferente. Ah, sim. Assim, eu só não fui uma pessoa extremamente revoltada ao ponto de ser violenta com as outras pessoas, porque eu cresci no lar cristão, então na minha cabeça era sempre esse negócio, amor ao próximo, entendeu? Então não faz pros outros que você não quer que faça com você. Uhum. Isso colou bastante em mim, entendeu? Então até hoje eu sou assim, tipo, eu faço com os outros que eu acho que as pessoas... Exato, as suas influências. Exato. Excelente. Tanto que assim, os meus pais, acho que a coisa mais importante que os meus pais me ensinaram desde muito pequena Thaísa, tudo tem consequência, tá? Escolha as consequências que você quer. Ou seja, não é simplesmente faça o que você deseja. É assim, ó, pense na consequência antes de fazer. Se você deseja aquela consequência, faça aquela atitude. Então, quando os meus pais falavam isso pra mim, quando eu cheguei diante, por exemplo, do Cutuca, que era muito difícil, eu chorava em cima dos livros. E eu falava assim, Deus, o senhor não me trouxe até aqui pra me humilhar. Daí eu falava assim, tipo, chorando em cima do livro. E falando, tipo, esse lugar eu não me pertenço a esse lugar, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E aí toda vez que eu me via diante dessa situação, eu via duas possibilidades. Ou eu desisto, ou eu, sei lá, dou um jeito de fazer esse negócio funcionar. E todas as vezes que eu ouvia meus pais falando, Thaísa, tudo tem consequência, eu pensava, qual é a consequência de desistir agora? E qual que é a consequência de persistir? Então, no meu caso, e é óbvio que cada pessoa tem uma experiência completamente individual, eu conheço pessoas que desistiram do Cutuca e são super bem-sucedidas hoje, tá tudo bem. No meu caso, ter persistido foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uhum. Porque mudou a minha vida. No terceiro ano, eu até brinco que teve um plot twist muito louco, onde eu me tornei monitora, eu ganhava um salário da Unicamp para ajudar os outros alunos com todas as matérias do técnico. Da hora. No terceiro ano, eu me descobri uma profissional, uma programadora de qualidade. Então, eu descobri que eu gostava de exatas de uma forma que eu não sabia que eu poderia gostar, porque eu achava que eu era 100% de humanas. Mas eu me descobri, eu ganhei medalha de Olimpíada, de matemática. Caraca. Eu fui escolhida entre os alunos da escola para um intercâmbio técnico na Espanha. Então, a primeira vez que eu saí do país foi com tudo pago pela Unicamp. E eu fui pra Espanha. E, sabe, pensa na cabeça da Thaísa. E olha só. Aí isso é que é legal, né? Você tá num espaço desse
te deu a oportunidade de estar exposta a esse tipo de coisa. Que, tipo assim, se você tivesse existido, você nunca teria. Eu nunca teria, exatamente, sabe? E eu acho que é esse o ponto. Quando a gente persiste, muitas vezes, eu até falo pras pessoas, tá estudando programação? Porque eu trabalhei muito tempo com educação em tecnologia, né? Até onde eu fiquei mais conhecida no mercado foi na área de educação em tecnologia. Principalmente a parte de soft skills, carreira. E eu sempre falava pras pessoas, pessoal, vamos lá. Há uma diferença entre tá difícil e não é pra mim. Aí que eu tava esperando um espaço pra dar esse hook. Porque é o seguinte, eu tenho uma história de desistência porque eu descobri que o bagulho não era pra mim. Que, por exemplo, antes disso, eu fiz um técnico de administração, porque eu era office boy, eu virei auxiliar administrativo na época, e eu falei, então eu devo fazer esse negócio, porque eu tava nesse espaço. Mano, aí eu falei, mano, que bagulho chato, mano. Eu não consigo, eu não vou trabalhar disso, não tem como. Eu desisti. Mas assim, minha mãe ficou me enchendo no saco. Aí, tá vendo? Você nunca tem nada, não sei o quê. Mas aquilo claramente não era pra mim. E tá tudo bem, Exato. sabe? Eu acho que é isso. E tá tudo bem não ser pra você. E isso que aconteceu com você. Porque focar sua resiliência em alguma coisa que vai fazer você perder seu tempo é perder tempo. Isso que aconteceu com você em administração é o que acontece muitas vezes com pessoas em programação. Cara, se programação não é pra você... Exatamente. Tá tudo bem, gente. Não precisa ser todo mundo programador. Daqui a pouco vai ter outra coisa que vai dar mais dinheiro que programador. Como era ser advogado e engenheiro, né? Era a coisa mais linda do mundo. Agora, peraí. Será que não é pra você? Ou você tá pensando em desistir porque está difícil? Porque é difícil mesmo, gente. Aprender uma nova profissão, sei lá, as pessoas falam, porque aprender programação tá muito difícil. Vai ser médico. Deve ser super fácil. Não, médico é bem pior, cara. Deve ser super tranquilo. Vai ser advogado. Sei lá, vai ser engenheiro civil. Deve ser super tranquilo. Claro que não, gente. Não sei porque que as pessoas criaram uma expectativa de que programar tinha que ser mais fácil. Mas assim, pra mim, essa conversa tá deliciosa porque eu tava com uma coisa na minha cabeça que até tinha falado pra você, e aí quando a gente começou a gravar, a gente foi pro outro lado, tá ótimo. Tem assunto pra conversar de novo. Assim, tem uma coisa que eu percebi, mas aí é observação empírica, que é a diferença entre o trabalho, vamos dizer assim, que é qualificado, mas não é estudado tão profundamente no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, a minha experiência que eu tive na Alemanha me mostrou que o trabalho semi-qualificado, que é, por exemplo, encanador, marceneiro, motorista, essas coisas, ele é um trabalho que é muito mais bem pago na Europa do que no Brasil. Eu tinha um colega meu, eu tava conversando isso com ele, com a colega minha aqui, esse final de semana. Eu tinha um colega meu, que ele tava morando na Alemanha, ele trabalhava como pedreiro, e a casa dele era maior que a minha. E os dois tinham condição de pagar a casa de boa. Por quê? Que a diferença entre um pedreiro, o salário de um pedreiro e o salário de engenheiro de software, ou o salário de um médico, é tipo assim, o médico vai ganhar no máximo o dobro do que um pedreiro. No Brasil, não. No Brasil, tipo assim, um ajudante de pedreiro, um pedreiro, vai fazer 10 vezes menos do que um engenheiro de software. Que não faz sentido nenhum. Mas aí tem... eu acho que a forma como eles... Eu acho que... Não sei. Aí eu tô... Aí é bullshitagem da minha cabeça. Talvez pelo fato do Brasil ter tido muita escravidão, muito recente. Eu acho que esse tipo de trabalho não é tão... E esse tipo de trabalho eu acho que na Europa vem mais do artesão, que era uma coisa que, antes da Revolução Industrial, era uma coisa que era bem valorizada. Eu acho que no passado recente, eu acho que por isso que é mais valorizada que aqui. E aí por isso que a cultura do DIY, que é do it yourself, né, que você faça você mesmo, no exterior ela é muito mais disseminada, porque ou você aprende a você fazer, ou você vai gastar uma grana pra outra pessoa fazer. E aí no Brasil não, vou chamar o tio Zé aqui, o tio Zé vai fazer pra mim, eu pago 2 Coca-Cola, uma mariola e tá tudo bem. É super interessante isso que você tá falando, assim, dando um salto enorme, né, do que a gente tava falando do Cutuca. Só pra mencionar algo de agora, eu tô morando na Itália. Ó, spoiler. Um spoiler rápido, assim. Tô morando na Itália, já vim estudando sobre a cultura italiana antes de vir pra cá e agora, de fato, eu venho, né, estou morando aqui faz algum tempinho já e tenho percebido isso com grandeza, né? Eu conheço italianos da minha idade, até a Itália de forma específica é até mais gritante do que outros países aqui da Europa, porque a idade que as pessoas entram no mercado aqui na Itália é a mais alta possível. É bizarro. É bizarro. Pra mim foi um choque cultural tão grande, saber que eu, tipo assim, não, até 25 anos eu tô morando com a minha mãe estudando, só. E 25, meu?
Não, eu tô falando na Alemanha. Na Itália, aos 30 anos é normal. 28 é normal. Aí é Brasil. É normal que as pessoas não tenham entrado no mercado de trabalho ainda. Não tenham tido a sua primeira experiência de trabalho. No Brasil, eu achei muito engraçado isso. Eu não sei se é ruim ou se é bom. Will, eu achei isso muito engraçado. Não, assim, eu não acho que tem certo ou errado nesse sentido, né? Acho que é mais uma questão cultural. Mas eu achei tão engraçado, porque eu tava conversando com um italiano, e aí ele falou, né? Você tá aqui estudando e tudo mais, né? Você já trabalhou? Eu falei, tenho 10 anos de mercado. Aí, tipo, isso eu nem tô contando. As pessoas fazem as contas e falam assim, você nasceu trabalhando? Não, e isso nem contando. E aí foi muito engraçado, assim, porque ele é engenheiro, ambiental e tudo mais, e aí ele tava contando sobre a faculdade que ele fez e tudo mais. E aí ele virou pra mim, e aí eu perguntei, com quantos anos você começou a trabalhar? Você, não tô falando mais geral, né? Aí ele falou, eu comecei a trabalhar com 28. Eu falei, tá, e... antes disso você trabalhou? Ele falou estágio da própria faculdade, né? Pela própria faculdade. Uhum. Eu falei, tá, e quantos anos você tem dele? 28. E aí... Que miguezão, mano. E aí, foi engraçado, porque assim, eu falo, eu tenho 10 anos de mercado, mas eu tô falando mercado formal, com contrato e tudo mais. Mas, aos 15 anos de idade, eu ia lá, fazia um trabalhinho aqui, vendia uma trufa, até dentro da própria escola. Uhum. Até por isso que eu comentei com você, que eu não tinha vergonha da minha condição social, porque teve um determinado momento onde eu tava tão bem com o meu status social, sabendo que isso iria mudar em breve, porque eu estava trabalhando pra isso. Entendi. Como você falou, eu estava num ambiente que dava oportunidades. Então, sabe quando você estuda num lugar que você sabe que no último ano eles vão te encaminhar pra um bom estágio? Eu não tinha dúvida de que eu ia entrar num bom estágio. Não tinha dúvida de que eu ia ter um bom salário. Aí tá, eu acho que aí tá uma diferença entre nós. Você tinha certeza do futuro, eu não. Eu tava assim, eu dei sucesso, assim, meu sucesso foi muito aleatório. E aí o aleatório pra mim se chama Deus, e aí pra outra pessoa é aleatório. Do tipo assim, eu não sabia que ia dar certo. Porque eu já tinha... Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Trabalho formal mesmo, carteira assinada. Caramba. Naquela época podia. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu nunca tive sucesso. Então pra mim sucesso é tipo assim, eu não vou ter sucesso. E a minha ansiedade da juventude, 18, 20 anos, era... Eu vou conseguir pagar as contas? Eu vou ter algum trabalho que consegue pagar as contas? Então não era, vou fazer sucesso. Até por isso, eu entrei no técnico. Porque eu tinha medo de terminar o ensino médio e não ter uma profissão. Ou ter que trabalhar de qualquer coisa que não fosse suficiente pra eu receber um salário digno. Então, fazer o técnico, eu até falo isso pras pessoas. Gente, se você tem um filho, considere colocá-lo num colégio técnico pra que ele saia do ensino médio já tendo uma profissão. Uhum. Eu sempre falo isso pras pessoas. No Brasil, pelo menos pra mim, é uma boa pedida. Só que sim, durante o período do ensino médio, pra que eu pudesse comprar as minhas coisinhas, antes de eu trabalhar formalmente ali como monitor e ganhar um salário da Unicamp, eu comecei a vender coisas dentro do Cutuca. Então, a gente tinha um bandejão, né, onde a gente tinha a refeição, e eu comecei a vender esfirra, comecei a vender trufa, eu comecei a fazer isso pra ter um dinheirinho extra. E os meus pais sempre me incentivaram, eles não queriam inicialmente, Thaísa, não. Só que quando eu comecei a insistir muito, não, deixa eu fazer um trabalho aqui, deixa eu vender alguma coisinha ali, deixa eu, sei lá, eu lembro de uma vez que eles me permitiram, num restaurante bem família, bem cara de família mesmo, eles me permitiram ir trabalhar de garçonete quando eu tinha uns 15, 16 anos e tudo mais. Mas assim, depois de eu ter insistido muito. Uhum. E aí, quando eu recebi, sei lá, eu lembro disso claramente. Quando eu recebi o meu primeiro salário da Unicamp como monitora, acho que eram R$500 na época. O que você fez com esse dinheiro? Eu cheguei em casa e na época eu tinha 2 sonhos. 3 sonhos, na verdade. Um sonho era ter um quarto só pra mim, porque eu dividia quarto. O outro sonho era algum dia ter a possibilidade de pagar uma lua de mel pros meus pais, porque eu sei que eles não tiveram. Ah, legal. Esse era um sonho que eu tinha, muito grande. Nossa, você é muito filha boazinha, cara. Cara, eu sempre fui muito família, muito família. Depois eu vou te falar qual que foi meu sonho, que eu realizei quando eu peguei meu primeiro salário. Tá, eu quero saber. E aí o terceiro era, eu queria muito poder pagar uma conta em casa. Ah, da hora. Sabe, tipo, pegar e falar, Nossa, eu queria ter um filho assim, mano. Paguei uma conta de luz, paguei uma conta de água. E aí, olha só o que eu fiz. Meu primeiro salário, R$500, eu acho que era isso, pela Unicamp. Cheguei em casa, fui entregar pros meus pais. Falei, primeiro salário.
Pô. E aí, meu pai e minha mãe... Aí que tá, mano. Vocês são muito... Você é muito boazinha. Não, cara, mas você não sabe o que eu ouvi dos meus pais. Ah, o que eles falaram? Meus pais viraram pra mim, e pra mim foi, assim, algo que norteou toda a minha história, sabe? Meus pais viraram pra mim e falaram assim, a gente não quer o seu dinheiro, a gente não aceita, a gente agradece, mas a gente não aceita. O que a gente pode dizer pra você é o seguinte, se você conseguir comprar as coisas pra você que nós não conseguimos... Você já tá fazendo um favorzão, sabe? Você já tá ajudando muito a gente. Caraca, que pai altruísta, hein? Não, meus pais falaram, porque assim, por exemplo, durante o Cutuca, tinham alunos que tinham notebook, computador em casa pra fazer os exercícios, pô, era programação. E teve um período onde eu não tive. Então, eu fazia no papel, chegava na escola na segunda-feira... E escrevia o software no computador. E é óbvio que quando você escreve no papel, você tá ferrado, né? Porque vai faltar ponto e vírgula, vai faltar alguma coisa. Agora essas whiteboard interview que fazem com você é fichinha, né? Não, na época, de fato, tinha provas no papel e tudo mais. Mas assim, eu tinha que fazer isso em todas as matérias, porque eu não tinha um notebook. Obviamente que isso atrasava o meu aprendizado. Então, naquele momento, quando eu já tava no 3º ano, meus pais falaram isso pra mim, sabe? Thaísa, se você se ajudar, é aquele famoso me ajuda a te ajudar, né? Se você se ajudar, você já tá me ajudando. Top. Deixa que eu pago as contas, né? Deixa que eu pago as coisas, mas assim, compra as coisas pra você que eu não tenho hoje condição, por mais que eu amaria fazer isso, de poder te dar, né? E eu levei isso tão a sério, porque eu falei assim, então beleza. Então, eu vou ganhar dinheiro pra comprar as minhas coisas e depois que eu olhar e falar assim, ok, eu tenho o suficiente pra poder me desenvolver, né? Eu tenho as coisas mínimas pra eu poder trabalhar, pra eu poder continuar crescendo, aí eu vou ajudar vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Ah, que legal. Né? Eu consegui fazer exatamente isso, de chegar num ponto onde eu já tinha comprado as coisas que eu gostaria pra mim, e aí anos depois eles deixaram eu contribuir, né? De alguma forma financeiramente. Então, é engraçado que eu era, meu Deus do céu, assim, eu vou falar porque só pro pessoal que tá ouvindo a gente ver como é que eu era caótico. O primeiro salário do meu primeiro trabalho, tinha 14 anos, eu comprei um videogame pra mim, que era meu sonho. Comprei o Nintendo 64, isso aqui, 96, 97. Comprei o Nintendo 64, o Super Mario, com 2 controles, e era isso. Meu pai e minha mãe, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, era tipo assim, quer se vira. Eu não vou dar pra você, mas você tá trabalhando. Então, tipo assim, eu comprava aqueles tênis 752 Vulcabras que, mano, a ponta dele, tênis não era sapato, que eu trabalhava de social. A ponta dele tinha uma resina, cara, que amassava o dedo, machucava. Mas eu comprava ele porque era mais barato, era 20 conto na época, entendeu? Uhum. E só pra sobrar... Eu era muito bom em economia, mas a economia, eu economizava dinheiro pra comprar jogo, entendeu? Pra comprar videogame. Pão duro, entendi. Cara, é bizarro o tanto de dinheiro. Assim, quando eu saí do meu primeiro emprego, por falta... Assim, eu sempre fui... Nessa época, assim, até eu entrar na área de tecnologia, sempre fui um mau trabalhador, então não durava muito nos trabalhos. Um mau trabalhador? Eu era mau trabalhador. Nossa, meu Deus do céu. Batia cartão e fazia o mínimo necessário. A tecnologia te transformou. E assim, é porque eu comecei a fazer o que eu gostava, entendeu? Era meio... eu não sei se é por causa do TDAH, não sei. Tipo assim, o que não me dava tesão, eu meio que fiquei de lado. E aí, cara, eu ganhava muito bem no meu primeiro emprego, o salário mínimo era 120 reais, alguma coisa assim. E eu ganhava 180 só de vale-refeição. Se juntasse meu vale-refeição e meu salário, dava 360 reais. Que era, assim, a gente tá falando de 1996. Era muito dinheiro. Caramba. Era muito dinheiro. 2 anos depois do plano real. Então era perto de $300, entendeu? Que eu ganhava na época. Era muito dinheiro na época. Mais no Brasil. E aí, cara, eu usava esse dinheiro só pra videogame. Só pra videogame. E aí, quando eu saí desse trabalho, eu fiquei 6 meses lá só, né? Porque eles descobriram que eu tinha parado de estudar e esse trabalho era vinculado à escola, eu tinha que estar estudando, senão eles me mandavam embora. Aí eles descobriram que eu não estava estudando, a agência que me tinha colocado lá, eles deduraram pra agência e me tiraram. E é engraçado que, assim, quando eu fiz as contas do tanto do dinheiro que eu tinha feito em 6 meses nessa escola, eu conseguia comprar um Chevette. E o Chevette naquela época era um carro legal. Pra você ver como eu queimava dinheiro, cara. Queimava dinheiro.
assim... Caramba! Pois é. Assim, mas lógico, se eu tivesse pegado todo o dinheiro e não gastado com nada, né? Então... Sim, não, total. E assim, eu não pagava transporte público, que eu trabalhava no metrô. Não pagava transporte público. E assim, eu não aprendi... Assim, eu poderia estar muito mais longe se eu fosse intencional na minha carreira. É isso que eu, assim, quando o pessoal fala assim, qual que é o maior arrependimento que você tem? Se você voltasse no tempo, eu queria ser mais intencional. Talvez você precisou... eu acho que assim, eu gosto de olhar pra trás, eu acho que muita coisa fica muito clara quando a gente olha pra trás, do que... Eu sempre digo, até nas minhas palestras, nas minhas apresentações, eu digo, você está vivendo uma peça do quebra-cabeça. E às vezes olhar pra essa uma peça não faz nenhum sentido. Uhum. Mas quando você olha pra trás, você começa a vê-la encaixada com as outras. Uhum. E aí pode começar a aparecer um pouco mais qual que é o sentido daquela peça em si. Mas... Sabe quando faz pouco tempo que eu comecei a ser intencional na minha carreira. Eu tô falando de coisa de 3 anos e meio, 4 anos atrás. Isso, mas você já parou pra pensar que talvez você precisava desses baques pra você começar talvez a ter um entendimento profundo sobre a necessidade da intencionalidade? Não, sabe o que aconteceu? Eu acho que eu tive uma conversa com uma diretora sênior aqui na Netflix, que meio que abriu meus olhos. Ela fez um trabalho que uma psicóloga teria feito. O fato de eu não achar que eu não pertencia aos lugares que eu estava, fez eu ser muito grato, excessivamente grato por estar onde eu estava. Inclusive agora. Meio que assim, eu sou excessivamente grato por estar onde eu estou, na posição que eu tô, fazendo o que eu faço. E isso me coloca numa posição de gratidão que é degenerativa à minha carreira. Do tipo, 3 anos e meio atrás, eu tava fazendo, por exemplo, vamos dizer que os meus colegas faziam 100, eu tava fazendo 55, e eu tava feliz com 55. Eu tava, nossa, cara, eu tô estourando, não sei o quê. Até eu descobri que meus colegas estavam fazendo 100. Aí eu falei, opa, peraí, tem muita coisa errada aqui. Porque eu recebo várias feedback positivo, todo mundo ama o que eu faço, e eu tô com 55, enquanto meus colegas estão com 100. Aí foi quando eu comecei a ser mais intencional, porque eu cheguei pra minha chefe e falei, não, isso tá errado. Aí ela falou, não, se tá errado, se você acha que tá errado, vamos consertar. E tipo assim, a conversa foi tão simples, eu não precisei fazer tanto esforço assim. Porque assim, a minha performance e o tipo de valor que eu entregava versus o que eu recebia, assim, por mais que se eu olhar pra qualquer outro lado, tô ganhando muita grana, eu tô deixando dinheiro na mesa. É pra mim, pra onde eu tô olhando. E aí foi quando eu comecei a ser mais intencional. Mas eu ainda tenho esse problema de... Assim, essa conversa que eu tive foi até bem recente, dela chegar pra mim e falar assim, cara, saiba o seu valor. Porque se você não sabe o seu valor, você tá deixando dinheiro na mesa. E aí eu, tipo assim, eu falo assim, cara, eu tô numa empresa que por muito tempo foi uma empresa que todo mundo queria trabalhar, entendeu? É uma empresa que paga muito bem, uma empresa que todo mundo gosta, entendeu? Que tem uma cultura muito boa, não sei o que lá. Eu tô legal aqui, se eu ficar 20 anos aqui fazendo o que eu faço, ganhando o que eu ganho, eu tô feliz. Ela falou assim, se você fosse meu comandado, eu te mandava embora agora. Ela falou, porque não é assim que você tem que ser, e não é assim que você é. E aí ela meio que, mano, eu amo conversar com ela porque ela tá toda hora dando um tapa na minha cara. Assim, abrindo meus olhos, né? Interessante, né? Porque mesmo você tardiamente tendo passado até essa consciência, você alcançou uma posição que talvez... Aí que tá, eu me pergunto... Uma porcentagem enorme de profissionais gostaria de almejar e a gente sabe que é muito difícil. Tipo, você não tá numa posição que é fácil entrar. E aí eu fico perguntando, se eu fosse mais intencional, aonde eu estaria? Onde? Então, é nessa que, tipo assim, eu me coloco muito ainda, mesmo aonde eu estou, mesmo fazendo o que eu faço, o feedback que eu recebo, principalmente dessa minha colega, que eu me coloco muito pra baixo. Ela falou assim, você tem que entender, assim, eu tenho bastante tempo de carreira, você tem que entender que você tá no panteão, isso foi uma coisa marcada, você tá no panteão dos melhores engenheiros que eu já trabalhei. Você tem que se colocar nessa posição. Faz parte do... É que ela é preta também, né? Então fica mais fácil a conversa. Ela fala assim, faz parte do sistema você ficar desse jeito que você tá, de você estar agradecido, porque você vai ser uma mão de obra bastante qualificada, barata. Mesmo que você tenha ganhando o que você tá ganhando, ainda é barato. Aí, esses bagulho que tá... Aí eu falei, putz, ainda tem que fazer mais. Aí... Como se fosse, tipo, em relação às coisas que você sofreu e a maneira mais como você se enxerga do que como você trata as outras pessoas, né? Acho que é mais sobre isso. Exatamente. Sim. Assim, aí você fica pensando, eu me lembro que tinha uma época, quando eu era mais novo, na minha carreira, que eu falava assim, poxa, eu queria muito fazer 10, se eu fizesse 10 vezes o que eu ganho hoje, eu estaria top, estaria muito feliz. Mal sabia eu que eu já fiz 10 vezes aquilo lá, algumas vezes já. E aí, se você olha pra trás, você fica grato. Mas se você olha pros lados hoje, você fala, não, cara, tá errado.
Entendeu? Tem jogo... E aí que eu falo, que eu falo, saber jogar o jogo. A regra do jogo é essa, paciência. Se tem dinheiro na mesa e tá indo pra outra pessoa e que não pra mim, vou pegar pra mim, caramba. Essa é a regra do jogo, vai fazer o quê? Entendi. Não foi o quê? Assim, eu gosto da regra? Não gosto. Eu não queria que o mundo fosse do jeito que é. Mas já que é do jeito, eu vou jogar o jogo. E aí, entre ir pra família do cara e ir pra minha família, ir pra minha família. Eu acho que é uma dualidade bem interessante. Até tava lembrando de uma vez que uma pessoa me perguntou. Eu tava numa posição muito boa, tanto financeiramente quanto em termos de visibilidade e cargo, né? Tava ocupando um papel muito bom. E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, tá, e você tá satisfeita ou você ainda tem ambições? E aí eu virei pra ela, óbvio que eu tava muito longe de estar numa Netflix, no Vale do Silício, né? Mas tava lá no Brasil e tava bem colocada. E na visão das pessoas, eu era uma pessoa bem sucedida. E aí eu lembro que eu virei pra ela e eu falei pra ela assim, os dois... Eu tenho ambições, sim. Tem coisas que eu desejo alcançar, não apenas financeiramente, profissionalmente, mas habilidades que eu quero desenvolver, enfim, coisas que eu quero conquistar. Uma pessoa, né, que eu quero me tornar. Então, sim, existem ambições ainda em mim, obviamente. Mas eu estou satisfeita. Porque eu acredito que esse lugar de gratidão e satisfação aonde nós estamos... e aí é uma reflexão que eu faço muito pra mim, assim... Principalmente nos últimos, 5 anos, que é sobre o fato de que um dia a gente vai embora. É? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. É a única certeza. E que por mais que a gente, todos os dias, né? Eu já fui uma pessoa muito no automático, sabe? É uma pessoa que tá fazendo, tá acontecendo, aquela pessoa com energia, aquela juventude e tudo mais e tal. E aí, chegou um momento da minha vida, e eu imagino que você já chegou há um tempo, né? Até porque você tem filho, família e tudo mais. Onde você pega e fala, calma aí. Onde eu vou colocar de fato a minha energia para que eu tenha resultados talvez mais palpáveis, mais duradouros, mais sólidos, né? Fazer menos para mais resultados, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, eu não posso estar numa posição da ânsia constante por aquilo que eu ainda não tenho, sem ter satisfação naquilo que eu tenho hoje. É você ser ambicioso a ponto de não ser ganancioso. Acho que essa é o fine tuning que a gente tem que fazer, né? Ser ambicioso a ponto de não ser ganancioso. Assim, enquanto eu tiver... A minha heurística hoje é mais ou menos o seguinte: enquanto eu estiver me divertindo com o que eu faço, gostando do que eu tô fazendo e melhorando, que assim, eu acredito. Engraçado que o ano que passou, pra mim, foi o ano que eu mais cresci. E é bizarro, entendeu? Eu tô com 20 anos de carreira, 20 anos de tecnologia. Nossa. E o ano passado foi o ano que eu mais cresci. É bizarro. Eu não sei até onde eu vou, mas eu tô curioso pra saber até onde eu posso chegar. E é isso assim, independentemente da grana que eu vou fazer, independentemente da posição que eu vou ter, independente das coisas que eu vou fazer, eu tô curioso pra saber até onde eu chego. Mas... E aí eu quero meio como jogo mesmo, sabe? Eu tô numa posição que eu posso fazer isso, né? Eu não ter mais preocupação. Exato, é isso que eu ia comentar exatamente esse ponto. Não ter mais preocupação financeira. A gente tava falando agora de pouco sobre, tomar cuidado, né? Entre estar difícil e não ser pra você e tudo mais. Mas, principalmente a gente que vem de uma classe social mais limitada, e a gente sabe que isso não é nenhum privilégio nosso, porque mais de 90% da população vive a realidade que nós vivemos, né? A maioria, a grande maioria das pessoas, vive uma limitação financeira. Né? Não tem tanta escolha, né? Como aqui na Europa, querendo ou não, a gente sabe. Você morou aqui, eu moro aqui. As pessoas podem escolher o que elas querem fazer. Verdade. Né? Elas podem escolher não fazer faculdade. Porque isso não vai mudar em quase nada no seu salário no final das contas, né? Ela faz faculdade porque ela quer, porque ela gosta. Eu vou estudar porque é um assunto que eu quero saber mais, né? Tipo, agora, uma pessoa consegue trabalhar simples e ter minimamente dinheiro pro mercado aqui. A pessoa consegue ter um mínimo pra sobreviver. Não é a realidade do Brasil. Tem gente que não tem o mínimo pra sobreviver. Com salário mínimo não dá pra sobreviver no Brasil. Né? Então, é uma realidade diferente. Então, a gente sabe, e talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo vão se deparar com situações onde talvez você tenha que fazer coisas que você não gosta de fazer por um período, justamente pra que daqui a um tempo você possa fazer o que você gosta. Isso é uma realidade. Eu fiz isso dos meus 14 aos meus
21. 7 anos. Fiquei fazendo... Eu fazia o que dava, fazia o que tinha. Exato. Fazia o que... eu cheguei a vender bagulho no farol. Comecei vendendo aquelas plaquinhas com dizer bíblico, e aí eu via que isso não tinha retorno, né? Porque a pessoa comprar não vai encher a porta. Né? Não é macacão de... A porta dela não é macacão de Fórmula 1, né? E aí eu comecei a vender refrigerante, bebida. E eu fiquei uns 2 anos nessa. E de boa. Quer dizer, pra mim era de boa, né? Mas hoje em dia eu falei, meu Deus do céu. E nessa época era especialmente mais complicado, porque eu morava perto da Via Anchieta e a minha escola era lá na Cursino. Então, tipo, eu andava pra ir e eu não tinha dinheiro pra ficar pagando busão. E eu andava, sei lá, acho que era 45 minutos ida e volta. E quem conhece aquela região sabe que não é plano. Subida? É subida e descida o tempo todo. Subida e descida o tempo todo. E eu fiquei nessa 3 anos, cara. Indo e voltando. 3 anos. Todo dia a pé pra escola. Então, assim, eu acho que o grande motivo do qual eu fiquei gordo porque, tipo assim, quando eu comecei a ter dinheiro, eu comecei a andar de busão, comecei a parar de andar, e aí engordei. E comecei a comer comida direito. Que era bizarro o tanto de exercício que eu fazia, cara. Eu tinha... E assim, às vezes eu corria. E às vezes o pessoal achava estranho que... Nessa época, eu que tinha meu dinheiro, então as coisas eram assim. Se eu tinha meu dinheiro, eu comprava. E eu não comprava blusa. Só comprava videogame, só. Eu era burro pra caramba. Mas nessa época eu era menos burro, mas eu ainda era burro. E aí eu criei uma resiliência com frio que eu tenho até hoje. Caraca. Tipo assim, sei lá, 10 graus, eu tô de camiseta. Porque nessa época eu não usava, cara. Eu não usava. Eu não tinha blusa, eu não usava. Essa é uma resiliência que eu gostaria de ter, tá? Porque todos os italianos... Aqui tá um outono. Todos os italianos chegam pra mim e eu tô, tipo, 3 blusas, jaqueta, pelo amor de Deus, luva e tudo mais. E o pessoal fala assim, Thaís, mas tá calor. Não, agora tá o quê? O inverno nem chegou ainda. Eu falo, Jesus, toma conta. Agora tá 15 graus aqui onde eu tô. Eu também tô no hemisfério norte. Tá 15 graus. Nossa. Eu tô de camiseta. E o aquecimento da casa não tá ligado. Eu tô de boa. Eu precisava dessa resistência toda aí, porque eu sou muito friorenta. Eu tô dando o carro que eu tenho, ele tem aquecedor nas poltronas, né? Ah, legal. Nos assentos. Só que no meu, quando eu tô sentado, eu ligo o ar-condicionado no meu assento. Pra não esquentar as coisas. Eu sou bizarro, cara. Eu sou bizarro. E é dessa época essa resiliência. Uma resistência criada pela circunstância. Mas assim, tem que ter alguma coisa de bom, né? Boa. Assim, eu queria entrar mais na parte de carreira, mas se eu entrar na parte de carreira, esse episódio vai ter 2 horas e meia de duração. Eu queria muito ter uma... Já que o nosso público te conhece agora, eu queria muito ter uma outra oportunidade de conversar contigo. Porque a gente nem saiu do ensino médio ainda, né? A gente nem terminou de falar do ensino médio. O pessoal te conhece. Agora eu queria... assim, pra quem não te conhece, você trabalha com o quê? Qual que é a sua área de atuação? Quais são as áreas que você já atuou, assim? Só pra deixar de prelúdio pra próxima vez que a gente conversar, porque quando a gente conversar a próxima vez, eu quero sugar o seu conhecimento pra entregar pro pessoal que tá aqui ouvindo a gente sobre... Tá, focado mais em conteúdo. Exato. Não, pô, isso aqui foi um conteúdo sensacional. Assim, que bom. Porque, assim, sinceridade... Assim, eu não sou de ser... Como é que o pessoal fala? Militante, eu não milito nada, entendeu? Inclusive eu recebo várias mensagens em privado, falando assim, eu gosto de você que você não milita. Né? Porque assim, eu milito pra coisa certa, tipo assim, dá visibilidade, por exemplo, pro pessoal da quebrada, pessoal pessoal preto, pessoal da quebrada. Porque quem tá na quebrada é só preto, né? A maioria dos pretos tá na quebrada. Que, tipo assim, dá pra você ser preto, assim, o caminho que você tem que percorrer é bem maior do que das outras pessoas, infelizmente. Mas se você tá disposto a jogar o jogo, cara, vai ser difícil pra você, mas vai ser bem menos difícil pro seu filho, entendeu? Esse é o rolê que eu quero que as pessoas saibam. Sim. Entendeu? Sim, exato. Foi muito o que eu senti, né? Eu senti, quando eu tirei aquela nota meio em matemática, eu só senti assim... Ou você desiste ou você corre. E você vai ter que correr mais do que os outros. Então assim, tipo, sabe aquele choque de realidade? Porque assim, sendo bem sincera, eu acredito que a gente tem que lidar com a realidade. A gente tem que parar de tentar viver numa realidade paralela. A realidade é essa, sabe? A realidade é dura. Você não teve uma base boa. Logo, se você quiser minimamente ter alguma chance, você vai ter que correr mais. E eu tive uma situação, posso contar rapidinho?
Opa, não tem problema não. Eu tô preocupado com o seu tempo. Se você não tiver, se você quiser continuar, vambora. Matemática foi a matéria que eu mais sofri no Cutuca. O Cutuca, ele funciona como a Unicamp. Você tem as matérias e você pode reprovar a matéria. Você não reprova o ano inteiro, você reprova a matéria. Entendi. E tem janelas, é igualzinho faculdade mesmo, assim, quando você escolhe as matérias que você faz, horários e tudo mais. No Cutuca, eu nunca reprovei nenhuma matéria, obrigada a Deus. Nunca, mas teve uma única matéria que eu quase reprovei. Eu peguei recuperação, foi também a única matéria que eu peguei recuperação. Foi uma loucura, assim, tipo, porque eu achei que não ia nem conseguir terminar o Cutuca e, graças a Deus, não reprovei nenhuma matéria e só peguei recuperação de uma matéria, que foi matemática. O nível de matemática do Cutuca era muito alto, muito alto. Ele conseguia realmente nos preparar para o que eu vou contar daqui a pouco. E esse professor chamado César Sampaio, eu amava o professor que explica muito bem, uma didática maravilhosa e tudo mais. Eu lembro que eu estava numa aula de geometria espacial e eu lembro que ligou uma luz, assim, pra mim. Já me deu PT, PTSD não, como é que é o... síndrome pós-traumática já. Esse professor, só de ter falado isso, explicando geometria espacial, ligou uma luz, assim, no meu cérebro, falando um alerta, assim, uma sirene. Os meus... Como que fala aquele filme lá dos bichinhos dentro da cabeça, as emoções, né? Ah, como é que é? Esqueci o nome. Das emoções, eu esqueci. Eles já estavam assim, em alerta, todos eles em alerta. E aí, eu percebi que eu não sabia geometria plana. Aí, eu falei assim, vou falar com o professor no final da aula. Cheguei, todo mundo foi embora, eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu sei que a prova tá chegando, mas eu acabei de perceber que eu não sei geometria plana. Quiçá entender geometria espacial. Ele virou pra mim, pegou um livro de geometria plana, entregou na minha mão, falou, estuda os dois. Eu falei, mas, tipo, o tempo que todo mundo tem pra estudar geometria espacial, eu vou ter que estudar os dois? Aí ele falou, É isso mesmo, é sem massagem. Eu não posso. Não, a frase. Tudo isso moldou quem eu sou hoje, sabe? Ele virou pra mim e falou assim, eu não posso diminuir a barra da turma toda porque você não teve uma boa base matemática. Então corre. E ele falou isso com muito amor, muito carinho, sabe? Ele foi muito amável. Tinha, obviamente, monitoria, eu fui na monitoria, eu fiz muito exercício, fiquei que nem uma louca. Tipo, agora, meu Deus, tem que aprender tudo isso. Mas tudo que ele queria ali pra mim era me expor à realidade. Não adianta a gente ficar tentando pintar a nossa realidade, tá? Essa é a sua realidade. Quanto antes a gente enfrenta a realidade, antes a gente também consegue perceber, como no meu caso. E óbvio que eu não estou dizendo da vida de todo mundo, eu tô falando da minha, e se servir de inspiração bem, se não servir de inspiração bem também, né? Óbvio, eu tô falando da minha experiência. Uhum. E eu corri. E esse correr abriu muitas portas pra mim, como eu falei, algumas delas, né, no terceiro ano, onde eu fui pra Espanha, onde, enfim, então foram muitos os benefícios. E até responder uma pergunta que você fez pra mim logo no começo, que eu ainda não respondi, só pra você ter uma ideia, quando eu terminei o Cutuca, eu tinha certeza na minha cabeça, essa inferioridade que a gente fica persistindo nela, né, mesmo depois de conquistas, parece que a gente continua persistindo de que a gente não é capaz, de que as coisas não podem acontecer pra gente, é incrível. Você pode dar certo 10 vezes, na primeira que dá errado, você já se coloca em dúvida. E você esquece das 10 que deu certo. Exatamente. É bizarro. E aí eu lembro que todo mundo que terminou o Cutuca foi prestar Unicamp. E a gente não tem benefício em relação a ninguém. Não é porque é colégio técnico da Unicamp que você tem benefício no vestibular da Unicamp. Não tem. E aí eu sei que eu fui prestar e eu lembro que saiu o resultado, tava todo mundo ali junto na sala, na turma. E eles falaram, Thaís, você viu o resultado? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não passei. E então eles decidiram abrir, procurar pelo meu nome e eu tinha passado. E eu passei de primeira na Unicamp. Olha, eu vou te falar, hein? Isso aí já é pesado, porque, mano, eu estudei igual um condenado por 1 ano e meio. E eu quase zerei a segunda fase da Unicamp, cara. De tão difícil que era. Não, é muito difícil. Eu achava a Unicamp mais difícil que a FUVEST. Sério? Eu achava. FUVEST pra mim eu achei mais fácil que a Unicamp. Então... Assim, FUVEST, se não fosse eu ter cagado na matéria que eu mais sabia, que eu achava que eu mais sabia, eu teria passado. Que era matemática, né, no caso. É. Então, pra mim, o que eu acredito hoje, né, depois de ter passado por tudo isso, é que o ensino médio do Cutuca, ele era tão bom,
e tão puxado que ao terminar o ensino médio, você tá muito preparado para o vestibular, sabe? Obviamente, tiveram pessoas que eu conheço que fizeram Kutuk e não passaram, obviamente. Acho que ele, pra mim, né, no final das contas, acabou dando certo. Eu também, obviamente, não tinha colocado medicina, né? Não tinha colocado um curso tão disputado e tudo mais. Mas deu certo. E aí, olha só que plot twist louco. Terminei o ensino médio, passei na Unicamp direto. Eu tinha prestado matemática, só pra você saber. Gosta de sofrer, viu? A pessoa entrou em matemática e, respondendo a sua pergunta, automaticamente, né, no mesmo momento, eu comecei... as empresas, na verdade, vêm até o Cutuca e começam a recrutar os alunos. Top. E aí, eu passei no processo seletivo da Movile, que é a dona do iFood, né? Na época tinha iFood, Play Kids, enfim, tinham vários produtos ali dentro do grupo Movile. Eu tinha passado na Movile e eu tinha passado na Dextra também. Eram os melhores salários de estágio. O que é Dextra? E eu decidi ir pra Dextra. A Dextra depois foi comprada pela Mutante e depois pela CIT. É uma software house que ficava dentro do complexo de tecnologia ali próximo da Unicamp. Eu fui pra Dextra e aí a minha primeira experiência... Ou seja, lá dentro só tinha cara que saía da Unicamp. Ah, tinha muita gente da Unicamp, sem dúvida. Eu trabalhava com muita gente que ou estudava na Unicamp, então, né, eu tava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Você já compartilhou com o pessoal da Europa que você trabalhou e estudou na faculdade? Não. E olhou pra cara? Faça isso olhando pra cara deles, você vai ver a cara de desespero que eles dão. Como é que você faz? É incrível, eles falam assim, como é que você faz isso? Então, quando eu conversei com o italiano, ele meio que, tipo, eu falei assim, ele falou, com quantos anos você começou a trabalhar? Eu falei, 15. Aí ele tinha falado já dos 28, né? Aí ele começou a tentar justificar por quê. Daí ele começou a falar da questão social, uma questão cultural também, né? E tudo mais. E aí ele começou a falar, não, porque durante a faculdade é muito difícil, muito, é raro quem consegue. E aqui você tem faculdade que é chamada de Laurea Triennale. Eles têm um ano a mais que a gente de escola, então a gente... É como se tivesse um ano a mais. Depois do terceiro ano, eles têm um aninho a mais. Eles têm uma coisa que é chamada de, tipo, liceu científico. Então, a pessoa pode escolher já, durante o ensino médio, o que teoricamente ela quer fazer na faculdade. Então, ela tem um ensino médio direcionado para a matéria que ela deseja. Putz, aí antigamente, muito antigamente, no Brasil era assim. Tinha magistério, não era? Tinha magistério também. Eu não lembro como é que era o nome, mas eu via muito isso quando eu era mais novo, que antigamente no Brasil era assim. Talvez era influência, né? Que era... Quando o ensino público era melhor que o ensino privado. Ensinava francês na escola, né? Pois é. Que eu lembro que teve essa época também. Acho que na época da minha avó ensinava francês na escola e tal. Então, eu não sei direito. Eu tô na Itália, eu não sei direito na Itália. Mas como eu fiz intercâmbio na Espanha, eu sei que na Espanha tem isso também. Você pode fazer um técnico. Tanto que eu fui fazer lá o intercâmbio técnico. Mas você tem algo que é chamado de bacharelato. Então você, durante o ensino... No final do ensino fundamental, você pode decidir fazer um bacharelato voltado para biológicas porque você quer fazer medicina na faculdade, por exemplo. E aí, eu lembro que a gente foi assistir uma aula de matemática de uma galera que tinha escolhido um bacharelato lá de humanas. Ah, então é tipo 1 mais 1 igual a 2. Era tipo, eles iam até matrizes. O máximo que eles iam era até matrizes. Tipo, eles não passavam disso durante todo o tempo. Então a matemática deles era mais fraca. Mas assim, eu não acho isso ruim, cara. Eu não acho isso ruim. Eu acho... Porque, por exemplo... Prós e contras. Sei lá, eu sei de mitocôndrias, mas eu nunca usei mitocôndrias na minha carreira, sabe? Então, nesse aspecto, eu acho muito interessante. Se a pessoa já tomou uma decisão, ela, por exemplo, você não vai precisar ir muito longe na matemática, porque durante a sua graduação, realmente, você não vai precisar disso. Eu acho que tem certamente um sentido, eu só acho que muita gente não consegue tomar essa decisão tão cedo. Tipo, depois do ensino fundamental, você tomar essa decisão, eu acho que é um pouco difícil. Vou te falar, se você souber como é que é o sistema de ensino da Alemanha... Como que é? Rapaz, você ia ficar enojada. Sério. Sério? Sério. Pra quem tá ouvindo a gente, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu vou convidar a Thay mais uma vez, porque a gente precisa conversar sobre carreira. Porque esse é o como é que eu posso dizer? É a informação valiosa que ela tem, que eu quero sugar pra vocês aí que tá ouvindo a gente. E aí a gente vai conversar de novo, pode ficar sossegado. Ela não tá. Eu não convidei ela, mas já tá sendo convidada aqui ao vivo, porque ela já não pode falar, não. Thaísa, muito obrigado pelo seu tempo.
Muito obrigado pela conversa. Eu tava com outra coisa na minha cabeça, mas assim, quando entra nesses... A gente começou, antes, só pra contar pro pessoal, antes, a gente começou falando sobre uma coisa completamente diferente. No final do episódio, a gente nem conseguiu falar sobre nada de mercado de trabalho. Você apertou os botões, que é o tipo assim, a única coisa que gera paixão em mim, assim, é como é que eu posso mostrar pros outros pretos, pros outros favelados, que dá pra chegar lá, entendeu? Assim, eu por exemplo, pessoalmente, apesar dos pesares, eu tive muita sorte e eu tenho uma vantagem competitiva que é a vantagem competitiva intelectual. Então, assim, eu aprendo muito rápido. Desde que eu tenha, assim... Então, eu, de certa forma, eu tive privilégio. Entendi. E mesmo com os privilégios que eu tive... Você sofreu pra caramba, foi né? tenso pra chegar onde eu cheguei. Sim. Entendeu? Então... Eu teria muita coisa pra contar. Eu acho que na próxima eu posso compartilhar mais coisas, inclusive sobre ser uma mulher em tecnologia. Putz, isso é muito sensacional. Tiveram algumas frases que eu ouvi de pessoas que me confrontaram a refletir sobre a minha existência, vamos dizer assim, né? Sobre, tipo, a posição, por exemplo, ser uma mulher morena / negra, né? Acho que depende muito do ponto de vista e do local onde eu estou no mundo. Tu é preta, tu é preta porque passou de 6h30 já é noite, não vem não. Passou de 6h30, eu sou marrom, vamos dizer assim, né? Mas é que eu acho que depende muito Você é preta. do local físico onde você está, né? Tipo, do contexto que você tá. Então, por exemplo, aqui na Itália eu sou negra, claramente preta, né? Se você vai pra Nigéria, o pessoal vai te achar branca, eu sei. Exato, é isso que eu tô dizendo. Vou te falar, É relativo, né? Teve gente aqui nos Estados Unidos que não me considerava preta. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, eu acho que é muito relativo, né? Então, tipo, eu já fui em lugares onde eu falei que eu era preta e as pessoas falaram, não, você não é. Aí eu falei, então tá bom, tipo, né? Então, por isso que eu digo que é relativo, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo, uma americana perguntou pra ela, o cabelo dela, falou assim, nossa, você tem um cabelo muito bonito, o que você fez? Que à primeira vista, ela achou que a menina era preta. E ela é preta. Só que ela falou assim, não, meu cabelo é assim mesmo. Mas de onde? Aí ela percebeu o sotaque. Ela falou, de onde você é? Eu sou do Brasil. Aí ela respondeu, você não é preta, você é exótica. Entendeu? Então tem... É que o Brasil tem essa mistura, né? Eu, por exemplo, tenho o cabelo ondulado e tenho um olho um pouco puxado. Porque o Brasil é isso, né? O Brasil é mistura, então... Mas é assim, o ser preto parte como você se identifica. Sim. E parte como a sociedade te trata. Exato. Não tem como eu falar que eu não sou preto e ao mesmo tempo eu andar à noite na rua e ver as pessoas nitidamente atravessar a rua quando elas me veem. Então, e aí vai muito das experiências que você já teve. Sentar no ônibus no corredor e ninguém sentado na janela do meu lado. Eu percebi esse padrão e eu usei esse padrão pra minha vantagem. Tipo assim, eu gosto de espaço, então eu sempre sentava no corredor. Porque ninguém sentava do meu lado. Eu jogava videogame dentro do busão em Diadema. Ninguém me enchia o saco. Então, mas isso que você tá falando é muito precioso, porque eu concordo bastante. Acho que tem uma relação direta com como você se enxerga, versus, né, somado, na verdade, com a forma com que a sociedade te trata. Sabe qual a coisa mais engraçada disso tudo? É ver um monte de classe média brasileira chegar aqui nos Estados Unidos e ser tratado como latino. Mas como assim? Cara, é assim, delicioso ver esse povo que come frango e quer arrotar caviar, chegar aqui e ser tratado como latina. É muito delicioso. É bom. Isso é assunto para outro rolê. Muitos assuntos. Mas obrigado pelo convite. Foi muito bom. Não, eu que agradeço. Assim, o assunto rendeu demais. Eu vou até pensar qual que vai ser o título desse episódio. Porque vai dar pano pra manga. Não é papo de carreira. Mas a gente chega lá. Não, eu fui no curso em vídeo do Guanabara. Sabe o Guanabara do curso em vídeo? Quem não conhece Guanabara? Fui no podcast dele, a gente ficou 3 horas contando a minha história. Eu falei pra ele, se vira aí agora, como que você vai... Que título você vai pôr nesse negócio? Beleza, galera, vocês que estão ouvindo a gente aqui até agora, muito obrigado. Vai pra casa, vai fazer o que você tem que fazer, para de lavar a louça, vai viver a vida. E eu prometo que eu trago até isso de volta, tá bom? Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.